Olá, buenos dias, que tal? Como vocês estão, pessoal? Espero que estejam todos muito bem, que continuam aí se cuidando e muito, que a semana de vocês tenha sido também muito produtiva. Hoje nós vamos ver a aula 10, que também está relacionada com o substantivo, que é o que nós estamos estudando aí nas últimas aulas, não é mesmo? Então, nós vimos o substantivo de forma geral, como classe gramatical, el nombre, vimos el grado, el género, e hoje nós vamos ver el número. Sabemos que o número está diretamente relacionado ao singular e plural de las palavras, de los nombres ou de los sustantivos, certo? Então, para iniciar aqui, nós temos as regrinhas que vão ser utilizadas para passar uma palavra do singular para o plural. Então, toda a nossa referência aqui vai estar baseada nisso. Eu tenho aqui todas as palavras no singular e eu vou ver o que eu preciso fazer para que essa palavra cambie para o plural. Seja modificada, transformada no plural, certo? Quando você tem um substantivo, quando el nombre termina em uma vogal átona, então uma vogal átona, se añade solamente una S. Y también cuando tiene la terminación E y que sea tónica. Ejemplos: café, cafés. Casa, casas. Chico, chicos. Cuando ustedes tienen una palabra, un sustantivo que termine en consoante o en vocal tónica menos la E, se añade S. Reloj, relojes. Rubí, rubíes. Ley, leyes. Excepto estas palavrinhas que nós outros temos aí abaixo. Mamá, que é mãe, se queda mamás. Sofá, que é sofás, se queda como sofás. Dominó, é o mesmo, se queda dominós. E papá, que é pai, se queda papás. Então, aqui nós voltamos àquela primícia onde nós vimos que todas as palavras, quando estão sendo classificadas como substantivo, não existe outra forma que não seja o dicionário para nos orientar e saber identificar estas palavras. Nós vimos isto, lá em gênero. Grandes estudiosos aí da nossa gramática espanhola, há muitos anos têm dito isso. Então, se eu não conheço ou se eu tenho dúvidas, somente o dicionário pode me dar esta orientação, por se tratar de outro idioma que não seja o nosso, certo? Se estivéssemos estudando letras, com especialidade em espanhol, vocês estudariam a estrutura da palavra, ela como origem, lá do latim, vocês teriam a visão de todas as palavras originárias, quando você tem um sufixo, um prefixo, e qual o significado quando você faz isso que se torna aquela palavra. Então, existem estudos para isso, mas como não é o nosso foco aqui no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, então só existe essa possibilidade do dicionário. Combinado, gente? Estou falando isso porque normalmente gera muita dúvida, Quando a gente explica uma matéria, o aluno normalmente diz: mas como que eu vou saber qual palavra vai se encaixar aí nessas exceções que você está dizendo? Então, aqui está a resposta. Palavras, sustantivos polisílabos que no son agudos, que termina en S y X. No cambia. Ejemplos: crisis, se queda crisis. Lunes, se queda lunes. Y tórax, se queda tórax.
né? Lembrando aqui que lunes é segunda-feira, né? Substantivos terminados em zeta cambia para C mais ES para a palavra quedar-se em plural. Então, luz, luces, cruz, cruces, feliz, felices, lápis, lápices. Palavras extranjeras cambia para S o ES, o sea, podemos poner la palabra en las dos posibilidades, apenas añadir una S o añadir también ES en estas palabras. Entonces, ejemplos, esquí, yo puedo escribir esquís o esquíes. Gol, gols o goles. Club, clubes o clubes, certo? Clubes ou clubs. Muito parecido o som, né? Mas não é. Tem um detalhezinho aí do som do E. Mas acaba que com a fluência, quando você fala muito rápido, fica muito parecido. Tá bom? Então, eu tenho que saber reconhecer as palavras que são estrangeiras. Normalmente, aqui está muito relacionadas às palavras, né, que nós usamos no nosso dia a dia, conscientemente, sabendo que são palavras de origem lá da língua inglesa, né, e assim por diante, certo? Na sequência, virando a página, vocês têm, três observações muito importantes que vocês devem conhecer e levar em consideração, certo? A primeira está relacionada àquelas palavras, aqueles substantivos que mudam o significado se você passa a palavra do singular para o plural. É o exemplo aí, ó, da palavra celo. Celo no singular significa cuidado, dedicação, e celos no plural significa inveja, envidia. Olha o exemplo. La madre cuidaba al bebé con tanto celo que provocaba celos en los mayores. Segunda observação. Essa segunda observação está relacionada às palavras que vão ter modificação, aí vão ter uma mudança na sílaba tônica, se nós passamos ela, né, do singular para o plural. Mas aqui, a modificação, nessa mudança, está somente na pronúncia, na sílaba tônica, e não no significado, como no caso anterior. Então, aqui nós vamos dizer, ó, dois exemplos. Régimen e regímenes. Muda. Caráter, caracteres. Então, ó, caráter, caracteres, né? Exemplos aí com essas duas palavrinhas. Aquel país tiene el mejor régimen político de todos los regímenes que conozco. Paco tiene un carácter bastante fuerte. La verdad es que todos tenemos caracteres distintos. Ó, eu puxei um pouquinho aí, ó, na hora que eu li as frases para vocês notarem aí as diferenças, tá bom? 3. Em espanhol, algunas palabras son usadas en plural, aunque se refieran a un único objeto. Dois exemplos bem usados aí no nosso dia a dia. Gafas, que significa óculos. Também existe a possibilidade desta palavra, né? Ou seja, do óculos ser usado como anteojos. Tanto gafas como anteojos, que significa o mesmo, óculos, né? Eu vou usar gafas mais na Espanha e anteojos mais nos países da América que falam espanhol como língua materna, certo? Tanto uma quanto a outra segue a mesma regrinha aí, ó. Nós já usamos esta palavra no plural, mesmo nos referindo aí a um objeto, ou seja, a uma palavra no singular. O outro exemplo muito utilizado que vocês amam, né, é a palavra traduzida aí para o espanhol, férias. Férias, vocês amam férias, né? Então, férias em espanhol é o mesmo que vacaciones. Então, nós usamos a palavra no plural, mas nós
sempre estamos nos referindo, na maioria dos casos, como neste exemplo, aí, né, para somente uma férias. Então, as vacaciones passadas viajé a Buenos Aires. Então, somente nas férias passadas, tá? Então, eu estou me referindo a uma férias, tá? Então, nas vacaciones passadas viajé a Buenos Aires. E o exemplo de cima, né, que eu não li, las gafas de Célia são amarillas. Bem simples. Bom, não são observações muito complexas, né? Bem simples, e que vocês têm condições de estarem identificando, eu tenho certeza disso. Na sequência desta aula, vocês vão apenas fazer esses 3 exercícios que eu estou mostrando aqui, que são exercícios de assinalar, de vestibulares, que ajudam a gente a ter essa visão geral mais prática, né? Mas pensando assim, ó, em vestibular, né? Pensando que aí é no nosso foco principal dos nossos estudos, que é o vestibular. No primeiro, vocês vão analisar estas frases e somente colocar entre parênteses V se a frase é verdadeira e F se a frase é falsa, de acordo com, né, o emprego aí, a aplicação do plural. No 2, vocês vão analisar as palavras do singular que foram passadas para o plural. Se na hora de passar aí, ó, se seguiu a regra, se está correto. Então, se estiver certo, coloca C dentro do parênteses. E se estiver incorreto, coloquem I entre parênteses. O último exercício, vocês têm 5 palavras com um exemplo ao lado, ou seja, dentro de um contexto que se aplicaria aquela palavra, por exemplo, voraz, el plural es voraces, zancadas é feminino plural é zancudo e assim por diante. Vocês vão analisar. Se estiver correta a informação, vocês marquem. Aqui nós vamos ter 3 opções que devem ser marcadas e depois que vocês fizeram isso, vocês vão marcar qual que corresponde, a A, B, A, C ou a D. Só isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Pesquisem palavras, façam os outros exercícios aí, mesmo vocês tendo gabarito. Façam os exercícios. É uma forma de vocês se prepararem cada dia mais para o vestibular, que eu tenho certeza que é o objetivo de vocês. E não se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Eu estou aqui para ajudá-los no que estiver ao meu alcance. Então, dúvidas, maiores esclarecimentos, pessoal, entre em contato comigo. Com o maior prazer, eu vou ajudar cada um de vocês. Um beijo super especial, uma excelente semana para todos. Hasta luego!